Boa noite, queridos irmãos. Bem-vindos para mais uma leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, da Casa Espírita Ana Luz. O capítulo de hoje é o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Item 13, a fé e a caridade. Dize-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem a perseverança, a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre os seus destinos nesse mundo, pretendendo ser lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, com efeito só a poder de concessões e sacrifícios mútuos, podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão de se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem deste mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristão, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas a única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Que assim seja. Então, Evangelho maravilhoso sobre a fé, sobre a caridade. Que todos possam ouvir e se beneficiar com o nosso Evangelho de hoje. Tenham todos uma boa noite e fiquem com a paz que vem de Jesus. Olá, meus amados. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Mais uma vez a este canal que traz reflexões para mim, para você. E para você, dá um joinha aí para nós. Acompanhe nossas divulgações. Visite o Ana Luz. Temos estudos, palestras, passes, acolhimentos. Hoje quero falar com vocês um outro ponto de vista ou outras reflexões sobre o orai e vigiai. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, versículo 41, Jesus disse assim a seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós, na maioria das vezes, repetimos essas palavras de forma automática, da boca para fora, fazendo normalmente uma crítica ao comportamento do outro.
e fazemos isso sem parar para refletir no sentido da expressão, no sentido do significado. Por falar em significado, vamos ver lá no dicionário o que ele traz sobre os dois verbos. Orar, proferir uma oração, espreitar, implorar, suplicar. E o vigiar, lá no dicionário está espiar, espreitar, cuidar, acautelar-se, observar atentamente. Então, para nós aqui, outro significado dos verbos. Orar, ação de elevar o pensamento a Deus e conversar com Ele, se expor como se tivesse se expondo ao amigo mais íntimo. Ser sincero, abrir o coração, confessar para Deus o que a gente não tem coragem de confessar para aquele amigo mais íntimo. Aquilo que não confessamos para o padre, aquilo que às vezes nem admitimos. Se conectar, passar a ter intimidade com Ele, seja na súplica, quando a coisa não está boa, e seja no agradecimento pelas coisas boas e principalmente aprender a ser grato pelas dificuldades. Sim, grato pelas dificuldades, pois são elas que nos ensinam, ou deveriam ser. Para nós, o vigiar seria manter o foco sobre algo. A vigília aqui solicitada não é sobre o comportamento do outro, sobre o outro, é sobre nós mesmos. Vigiar o que estamos pensando, vigiar o que estamos sentindo e vigiar o que estamos fazendo. E indo um pouquinho mais além, voltando lá ao que Jesus disse, há muitos anos atrás, vigiai para que não entreis em tentação, nós deveríamos entender, acordar, enxergar com clareza e sinceridade as nossas próprias imperfeições e não descansar enquanto não corrigi-las em definitivo. E não é um vigiar o outro, novamente, repetindo, mas vigiar a si próprio. E que vigília seria essa? Que verdade seria essa? O que Jesus estava propondo quando insistiu que vigiássemos, que ficássemos de vigília, que ficássemos de prontidão, que estivéssemos preparados? Essa vigília, ela tem que ser completa, ela tem que ser efetiva, ela tem que ser verdadeira. Olha a verdade aí de novo, verdade, verdadeiro, sinceridade. Nós precisamos olhar, examinar, refletir, e aqui eu complemento, anotar numa agenda. Pega um caderninho, um bloquinho desses de R$1,99 e anota ali todos os pontos que precisamos admitir que são falhas. E, para fazer isso de maneira eficaz, qual é o caminho? O caminho é o autoconhecimento. Sim, porque normalmente, se nós não formos buscar o autoconhecimento com sinceridade, nós não vamos anotar ali naquela relação, na agenda, os pontos fracos, as nossas falhas, que devemos construir ferramentas para modificá-las. Então, o autoconhecimento nos permite isso. Estudar, compreender as verdades da vida,
mas as verdades da vida sob a ótica do Cristo, porque afinal somos cristãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa verdade passa pelo autoconhecimento, mas com sinceridade, anotando na agenda aquilo que a gente normalmente se incomoda no outro, mas não enxerga em nós. Um bom ponto de partida que eu gosto de falar é admitir. Admitir que erra. Admitir que tem falhas, de preferência saber quais são elas. Admitir que somos egoístas. E depois, um outro passo, o passo seguinte, depois da agenda, anotar lá. Vou citar alguns exemplos. Onde eu erro? Onde a consciência me alerta que estou fazendo ao outro, mas eu reconheço que quando o outro me faz, eu me incomodo, eu não gosto. Olha a falha aí. Olha a gente olhando o cisco no olho do outro quando não se liberta da trave no nosso próprio olho. Outra coisa, onde, em quais momentos eu me considero vítima? Vítima da sorte? Vítima de tudo? Vítima de todos? Eu não tenho o hábito de sair da cadeira de vítima? Outro ponto, qual é o horário do dia que eu escolho para rezar? Para respirar, para refletir. Eu tolero ou sou indulgente para com as fraquezas do outro? Eu tenho o hábito de olhar nos olhos do outro neste mundo tão cheio de WhatsApp, de redes sociais. Eu ainda gosto de dar um abraço no irmão, de doar um pouquinho do meu tempo, de preferência de forma presencial, olho no olho, coração com coração. Eu tenho o hábito de ouvir um comentário, vamos admitir que uma fofoca. Me contaram e eu espalho aos quatro ventos sobre aquela pessoa sem antes passar pelas peneiras. Que peneiras, irmã? A peneira da verdade? É verdade o que estão falando sobre o fulano? Qual é a utilidade se eu passar para frente? A segunda peneira. E de forma recíproca, terceira peneira. Se falassem sobre mim, se espalhasse aquele boato sobre mim, eu ia gostar? Então, se uma das respostas das três peneiras for negativa, nem propague, nem vá atrás. É tipo fake. Já viu que às vezes a gente recebe um WhatsApp ou em outras redes sociais, a maior parte mais comum é o WhatsApp. A gente recebe um fato, uma notícia, uma mentira, e a gente sai logo encaminhando para os grupos. Nem chega a questionar no próprio meio ou nas plataformas ou na internet se aquilo é verdade. E hoje temos muitas ferramentas para dizer é fake, é mentira, mas normalmente a gente passa num ímpeto, sem respirar, sem questionar, sem avaliar. E aí nós estamos sendo coniventes com a propagação da falsa matéria, da inverdade. E eu
nesse vigiar e anotar lá na minha agenda, eu ainda tenho o hábito de ficar julgando o irmão. E às vezes fico julgando ele numa primeira impressão, sem conhecer, sem me aprofundar com ele, a verdade dele, sem saber por quais momentos ou aflições ou dificuldades ele está passando, sem conhecer ele. E mais, ainda que eu o conhecesse profundamente, ainda assim eu teria o direito de julgar. E a piedade? E a indulgência? Estão anotando lá na agenda? E sobre o perdão? Eu tenho trabalhado com sinceridade para perdoar as faltas alheias? Aquilo que o outro me faz? Eu guardo toda essa mágoa para mim. E outra, guardo mágoa com relação às coisas que eu mesma fiz? Ou seja, eu tenho me perdoado também? Então, meus amigos, são várias perguntas. E tem muito mais perguntas para fazer. Se eu levo uma fechada no trânsito, eu tenho o hábito de buzinar e dizer aquelas palavras esquisitas, né, de baixo calão. Ou eu reconheço que errei, sigo o meu trânsito normalmente, minha condução de forma pacífica. Ou, pior dos exemplos, eu acelero, passo na frente, bato no carro do motorista que me buzinou ou que me fechou e ainda provoco mais discórdias. No dia a dia familiar, prolongo indefinidamente uma discussão que não vai levar em absolutamente lugar nenhum. Meus irmãos, nós temos que vigiar tudo isso e muito mais. Aqui são só alguns exemplos do dia a dia, exemplos daquilo que nós ainda temos o hábito de fazer. Alguns exemplos que nós ainda estamos muito na matéria. E a gente fala do Cristo, se diz cristão, mas e o que é ser cristão de fato? Só conhecer, ouvir falar de Jesus Cristo? Mas se nós somos cristãos, nós devemos copiar, seguir os exemplos dele. Orar e vigiar é estar vigilante, atento, com foco, com presença naquilo que é nosso, naquilo que nós devemos perceber que estamos falhando e que nós precisamos corrigir aqui e agora. Não deixar para a próxima encarnação, para amanhã, para a velhice, para a aposentadoria. Sigamos os exemplos do Cristo. Sejamos cristãos e que a paz esteja com todos.